Olá, boa tarde, companheiros e companheiras da Causa Operária TV. Este é mais um J5, o jornal das 5 horas da tarde, né? Aqui da Causa Operária TV. A gente trazendo aí as notícias do dia, as principais notícias do dia, as mais importantes para a classe trabalhadora brasileira. Antes da gente começar, fazer aqui o tradicional apelo, né? Pedir para você curtir o nosso link, se inscrever no canal da Causa Operária TV, né, é fundamental, compartilhar aí com seus contatos, né, chamá-los a assistir o programa ao vivo, de preferência, né, colocar aí nas suas redes sociais o link. É fundamental que todos nós, trabalhadores, façamos esse papel coletivo, né, de distribuir ao nosso link, as informações da nossa imprensa operária revolucionária independente, para poder exatamente contrapor o monopólio da imprensa golpista. É assim que a gente faz e contamos com todo o apoio dos nossos companheiros aí. Eu sou Eric Menezes, eu falo daqui de Salvador e estou na companhia do companheiro Renan Arruda, de Brasília. Dá uma boa tarde para o pessoal aí, Renan. Boa tarde, Eric. Boa tarde à produção. Boa tarde aos companheiras e companheiros que acompanham aqui a gente nesse J5, véspera do dia 29, né? Estamos aí com muita expectativa com relação aos atos de amanhã. Acreditamos que vão ser atos significativos, né? Um passo à frente aí na luta contra o governo de morte, contra a direita de uma maneira geral, que é de morte tanto quanto o governo Bolsonaro, né? A extrema-direita. Exatamente, companheiro. É isso aí, a destacar aí os atos que estão acontecendo amanhã, toda a convocação. Fique por aí, a gente vai passar as imagens aí das atividades da semana, né, que nós do PCO e os companheiros dos comitês de luta e outros militantes da esquerda colocaram aí a bota na rua e fizeram a convocação do ato e estão fazendo ainda hoje, né? Fique por aí que mais à frente a gente vai mostrar algumas imagens aqui das atividades. É isso aí, vamos lá. Dentro das notícias que a gente tem para colocar hoje, temos o tema principal aí do programa, né? Novamente o ex-presidente Lula, né? Teve uma decisão aí da justiça golpista aí, exatamente da vara de Curitiba aí a seu favor novamente, né? Desbloqueando os bens aí dele e da ex-mulher, né? A Marisa Letícia. A gente tem o aumento das leis aí punitivas nas redes sociais, né, aprovada e sancionada hoje pelo Bolsonaro, vamos detalhar aqui. A gente tem aí movimentações da direita golpista aí com Rodrigo Maia oficializando sua ida para o PSD, né, e com possíveis impactos aí, né, vamos dizer assim, até no Lula, de repente, né. Inflação. Vamos falar aqui também da alta dos preços generalizados aí sobre o aluguel, né? Uma alta recorde que todo mundo com certeza já sentiu no bolso. A notícia até que vem meio atrasada, né? Porque não é novidade para ninguém, né? Mas chegamos a um pico agora. E notícia também sobre a eficácia das vacinas, né? E também sobre a pandemia e sobre os atos. Vamos lá. Falando exatamente sobre essa questão do aumento da repressão, né, nas redes sociais, que é tema, inclusive, foi tema de um debate aqui que o PCO organizou, junto com outros canais, né, outros veículos de imprensa da esquerda, né, sobre exatamente essa censura que está sendo feita nas redes sociais. A repressão também é uma via, né, através do Estado aí de tocar essa censura, né, bloquear a independência e a informação para a classe trabalhadora. Hoje, nessa sexta-feira, o presidente legítimo Jair Bolsonaro sancionou uma lei, né, que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Ela foi aprovada no início de abril na Câmara, depois foi aprovada agora há pouco, nos últimos dias, no Senado, né, que pune entre 4 e 8 anos de prisão
práticas de fraudes pelo WhatsApp, né? Talvez a rede social mais popular do país hoje, né? Tem esse argumento aí de fraudes financeiras, né? Mas é um aumento de repressão. Aí a lei diz aqui, né, que o projeto de lei que acabou de ser sancionado, né, busca punir com de 4 a 8 anos de cadeia os crimes de fraude eletrônica, né, que seria quem utiliza dispositivos para obter informações de uma vítima que foi enganada por meio de redes sociais ou contatos telefônicos, ou envio de correio eletrônico fraudulento, né? Também busca punir serviços, golpes aplicados principalmente por serviços de mensagem eletrônica, né, que seria aí similar ao phishing, né? Você manda uma mensagem lá mostrando alguma coisa interessante para a pessoa, quando você clica, ela te direciona para uma outra página para roubar seus dados, né? E também para clonar também, né? Está acontecendo aí muita clonagem de chip, de WhatsApp, né? E a lei visa, vamos dizer assim, impedir essa prática, né? De invasão de celulares, invasão de WhatsApp, utilizar as informações conseguidas através da clonagem do WhatsApp para fins principalmente financeiros, né, para dar um golpe nas pessoas. A questão aqui é que, assim, como a gente coloca, é um argumento que convence muitas pessoas, né, é um argumento que é colocado exatamente para convencer a maioria das pessoas de que, olha, tem crimes aí, as pessoas estão sendo vítimas de golpes, etc. e tal, então vamos criar uma lei aqui para resolver o problema e prender as pessoas que cometem isso. Só que, em primeiro lugar, é uma medida superficial, porque prender exatamente as pessoas que forem investigadas, que até que chegue a provar isso aí, não vai mudar, né, o fato do crime em si. Ou seja, a punição, ela pune quem já fez o crime, né? Não faz nada contra quem possa vir a fazer ou quem almeja fazer algum crime cibernético disso, né? Que é a categoria dele. O que resolveria com mais seguranças, né? Com mais ferramentas de segurança, de proteção das informações e etc., né? E outro ângulo também dessa problemática é exatamente dar um passo além, né, nessa questão da repressão por meio das redes sociais, né? É muito utilizado esse argumento de você utilizar uma situação real, como aí os golpes, né, roubo de informações, para passar uma legislação mais repressiva. Só que na prática a gente vê que não é bem assim que acontece, né? Sem contar também o número de pessoas inocentes, de mal entendidos, de situações não plenamente apuradas que entram nesse tipo de legislação, né? E a gente sabe que no meio digital acontece muito, né? Acontece no meio real, né? A repressão na rua, a quantidade de pessoas presas sem cometer absolutamente nada, né? Principalmente nos bairros pobres, nos bairros negros, aí é uma situação cotidiana. Isso também acontece no meio digital. Existem práticas aí que a burguesia, que o Estado considera como hacker, como situações ilegais, e que, vamos dizer assim, setores especialistas, né, falam que não são atividades ilegais, né? São atividades de você buscar informações e tudo mais, além de a gente poder questionar também essa ilegalidade, né? Como, por exemplo, invadir os computadores da CIA ou do Pentágono para revelar os crimes de guerra dos Estados Unidos não deveria ser crime nenhum, né? Deveria ser um benefício à humanidade, que foi isso que, por exemplo, o pessoal do Wikileaks, o Julian Assange e outros fizeram, né? É mais ou menos isso. Queria que o companheiro Renan pudesse comentar um pouco aí dessa notícia.
Eu concordo aí com você. É mais uma cortina de fumaça, na verdade, né, para aumentar a repressão nas redes sociais, né? Esse problema, se tem os crimes aí de estelionato, fraudes, etc., que são feitos pelas redes, que tenha, né? Tudo bem, acho que tem crime, mas eu diria para você que nem se equipara ao que o sistema financeiro está fazendo contra a população de uma maneira geral, né? Com juros exorbitantes, só que é legal, né? Então, mas independentemente disso, não é para punir o grande, não tem esse propósito, na verdade é para alimentar a rede de repressão nas redes sociais, no que diz respeito à situação como essa que você citou aí, do Julian Assange, né, do pessoal que denunciou aí a verdadeira máfia que são os Estados Unidos da América aí, no que diz respeito à sua sanha de controlar o mundo todo, né? Então, vai muito mais nesse sentido aí de criar um pretexto para você aprofundar o controle das redes sociais, né? Como é que se diz? Punir, vetar, bloquear, né? Fazer todo tipo de ação de censura, particularmente, né, dos partidos, das organizações de esquerda. Então, eles vão acrescentando pretextos aí para dizer que não, que tudo tem a ver com uma moralização das redes sociais, quando a gente vê que não é nada disso que está por trás disso aí, né? Bom, se a gente for ver aí, o Bolsonaro é que assinou a lei, né? O que é que os bolsonaristas fazem nas redes sociais aí também, né? Então, tudo na verdade, é uma grande encenação, né, para dizer que existe algum tipo de proteção, que estaria sendo colocado algum tipo de proteção a favor da população, Exatamente. A gente sabe que leis como lei por lei, em geral, não vai beneficiar o trabalhador, né? A lei, de uma maneira ou de outra, visa beneficiar a burguesia, né? Até porque, para fazer se cumprir coisas como essa aí, precisa de advogado, né? Precisa de ir atrás da justiça, e isso o trabalhador não tem condição nenhuma, né? É isso aí, a gente deixar claro esse ponto aí, é importante. Vamos passar aqui para a pauta central, né, do nosso programa, até para poder desenvolver bem os comentários e as informações que tem, né? Todo esse cenário político aí, pesquisas em torno da possível candidatura do ex-presidente Lula, né? Situação do Bolsonaro aí. A gente teve mais essa notícia nessa sexta-feira, né? Que a Justiça Federal de Curitiba determinou o arquivamento do inquérito, né, que apurava os recursos que pagaram as palestras do ex-presidente Lula, depois que ele deixou de ser presidente, né, tinham alguma irregularidade, né, que foi levantado aí durante a Operação Lava Jato, apresentado como denúncia pelo Ministério Público Federal, do qual os procuradores aí lavajatistas fazem parte, e enfim, eles chegaram à grande conclusão de que não tem nada, né? Com base em investigações da própria Polícia Federal, né? Eu vou até ler aqui um trecho da decisão da juíza, né, Gabriela Hart, que inclusive, foi a que condenou o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia, né, que fez um copia e cola no processo, né, vergonhoso. Por isso aí até que a gente denuncia esse negócio de chamar a juíza de autoridade, de ministro, não sei o quê. Como muita gente fala assim, mas eles estudaram muito para chegar aí, né? Estudaram assim, né? Só se for copiando e colando, né? Que é o que ela fez no processo do Lula, e na maior cara de pau, né? E não rendeu nenhum tipo de punição para ela, né? Então ela desferiu esse despacho hoje, né? Tem um seguinte comentário, né? A justificativa para manter-se o bloqueio da integralidade dos ativos financeiros de Luiz Inácio da Silva baseava-se na suspeita da prática de crimes envolvendo as palestras ministradas pelo ex-presidente. Todavia, a autoridade policial concluiu
não haver indícios nesse sentido, com o que concordou o MPF. Por tais motivos, o bloqueio integral de tais valores não mais se sustenta. Essa é um trecho da decisão, que também liberou os bens da ex-primeira-dama Marisa Letícia, né? Que, inclusive, nesse processo todo aí, veio a falecer. O próprio Lula reconheceu que esse processo todo teve total interferência aí no adoecimento e na morte da ex-primeira-dama, né? E aí tá aí os algozes, né, os juízes, os procuradores saindo impune. Foi um mal entendido, não tinha nada não. A gente causou esse estrago todo aí, mas foi sem querer, não tinha nada não. Vamos comentar um pouco disso aí, e aí depois a gente continua um pouco. Tem vários ângulos, né, para essa situação do Lula, sempre traz vários desdobramentos, né, Renan? Exatamente. Bom, o Lula foi acusado de tudo, né? Basta ver que o Ciro Gomes aí até hoje continua batendo na tecla, né, de que o Lula é o maior gangster da história brasileira, né? Isso aí foi a campanha feita pela direita, pela extrema-direita, pela direita que hoje está aí se encontrando com o Lula, né, contra ele, né? Foi isso aí antes de 2016 já tinha. Se a gente for um pouco mais atrás, desde o Mensalão, né? Mas se intensificou isso aí no período do golpe, primeiro lugar contra o governo da Dilma, mas que aquilo lá, obviamente, era só abrir depois de que a Dilma, a ex-presidenta Dilma foi tirada do governo por um impeachment absolutamente fraudulento. A Lava Jato se voltou totalmente contra o Lula, né? Então, tudo quanto é tipo de mentira, de manipulação de informação, né? Tudo coisa assim absolutamente grotesca e que, vamos ter claro, foi feito no fundamental pela imprensa, que, obviamente, a armação está na Lava Jato, tá. Mas quem deu a divulgação para tudo isso aí, né? Quem foi o organismo disseminador, né, dessa quantidade enorme de denúncias fraudadas, né, que não eram verdadeiras, foi a Rede Globo, foram os grandes meios de comunicação que impulsionaram essa campanha, né? Isso aí está, obviamente, na base, inclusive, da retirada do Lula das eleições de 2018. Né? Quer dizer, um crime que eles estão tentando, obviamente, tem toda uma crise aí, no que diz respeito à evolução da situação política e tudo mais, e a burguesia, pelo menos até o momento, os mesmos que deram o golpe de 2018, viram que nesse momento não tem condição de prosseguir com a campanha contra o Lula. Então, eles estão aí, ao mesmo tempo que eles procuram liberar, vamos dizer assim, por um lado, né? Liberar não, eles procuram, como agora, né? Julgar como ilegal determinados tipos de processo, como foi esse aí das palestras feitas pelo ex-presidente. Eles procuram também, né? Você pega, por exemplo, os editoriais do Estadão, continua o mesmo roteiro, assim como o Ciro Gomes fala hoje que o Lula, né, foi tudo verdade que aconteceu, você pega o Estadão e reproduz também da mesma maneira, ou seja, está na base da própria política, da própria campanha que vai ser orquestrada com certeza contra o Lula na próxima etapa política, né? Eles vão requentar tudo, né? Vão requentar tudo. E tem que ver, obviamente, quais as consequências, porque os processos aí estão parados, né? Teve aí o julgamento no STF que declarou a suspeição do Moro, mas isso tem toda uma situação ainda em aberto sobre a possibilidade do processo continuar em outra vara, aqui no caso aqui no Distrito Federal, e serem aproveitados, né, todas as investigações, entre aspas, que foram feitas anteriormente. Então tem muita água para passar por debaixo da ponte ainda, né? Não é a liberdade do Lula, né, a recuperação dos seus direitos políticos ainda não é um fato consumado, né? Temos que ver isso aí. Mas, acima de tudo, o que nós temos que fazer é intensificar a mobilização aí de rua, né, pelo Fora Bolsonaro, por vacina, né, pelo auxílio emergencial, né, e, obviamente, nesse bojo, colocar a luta pela candidatura do Lula, né, como uma luta por um governo dos trabalhadores. Eu acho que isso aí é que vai,
né, colocar definitivamente a burguesia, quer dizer, isso vai ser o elemento central para fazer com que, de fato, os plenos direitos do ex-presidente sejam recuperados. Exatamente, Renan. Essa questão tem tudo a ver, é importante a gente detalhar aqui, né, porque cria vários desdobramentos, né, essa questão da ilusão de que o Lula está completamente livre, né, agora ele vai ser candidato mesmo, ele vai ser presidente, a gente tem que alertar muito que calma lá, né, ainda tem processos contra ele, né, que sem dúvida nenhuma são guardados, vamos dizer assim, na manga da burguesia, né? Assim como a gente fala, né? A burguesia joga com várias cartas, né? Como ela tem o poder na sociedade capitalista, ela joga com várias cartas. Então, conforme for desenvolvendo a situação política, ela vai buscando manobrar, né? Não controla completamente, mas, sem dúvida, não faltam recursos à burguesia para manobrar a situação. E essa questão do Lula está totalmente em aberto, né? E a gente vai até apresentar aqui mais um elemento, um, né? Sobre a questão do ex-presidente da Câmara Federal, né? A próxima pauta aí, o Rodrigo Maia, oficializou a sua ida para o PSD, né? Assim como fez o Gilberto Kassab, né, que foi prefeito de São Paulo, que deixou o DEM também, foi para o PSD. O Rodrigo Maia oficializou a sua ida para o PSD, saindo do DEM, né, apareceu aí publicamente uma possível crise com o ACM Neto, que é o presidente nacional da legenda, né? Mas também não é claro, né? Existe muito conchavo, muita disputa aí e muito acordo também, né? Entre a burguesia, e a gente não pode acreditar em só o que está sendo divulgado aí, não. Tem muita coisa debaixo do pano, assim como aconteceu aí a divulgação no livro aí do Eduardo Cunha, né? Que o Rodrigo Maia estava lá na sala, no mesmo apartamento, com ele e outros membros do PSDB, decidindo sobre os passos do golpe, né, em 2015, né. Esse fato dele ir para o PSD, né, há pessoas que estão colocando aí, articulistas, que também significa um movimento dele em direção a uma posição central, que eles chamam de centro, né? Não direita, né? Que a gente deixa muito claro que não existe centro, é direita, né? É esquerda ou direita, né? O que alguns analistas, aí, ditos analistas, divulgaram aí na imprensa hoje, na imprensa burguesa, é que ele poderia estar articulando aí uma aproximação com o centro e até com o ex-presidente Lula, né? Para viabilizar uma possível candidatura à vice-presidência, né? Junto com o Lula. Detalhe que ele se encontrou no começo da semana, né? De fato, com o Lula, eles almoçaram, parece aí, no começo da semana, né? E deu brecha a essas especulações. E a gente está trazendo isso aqui porque a gente está vendo aí uma série de movimentos, né, da direita, de elementos totalmente podres, apodrecidos, né, como Fernando Henrique Cardoso, né, como o próprio Rodrigo Maia, né, que ficou aí sem um determinado espaço político no momento, saindo da presidência da Câmara, e buscando um rearranjo. E esse rearranjo todo tem uma importante participação da esquerda, né? Tanto com a falida Frente Ampla, né? Como também com manobras com o ex-presidente Lula, né? A gente está vendo toda uma pressão aí. Não que também seja algo que o Lula rejeite completamente, esse é o problema, né? Porque a direita buscar manobras é uma prática
conhecida e até comum, né, da direita. Mas o que é preocupante é a gente ver o ex-presidente Lula fazendo reuniões, almoços, toda a articulação com essas figuras que não acrescentam nada, não só para o Lula, mas principalmente para a classe trabalhadora. A gente tem colocado que é preciso que essas manifestações, inclusive, coloquem pressão para que o Lula tenha um vice-candidato a vice-presidente, né, trabalhador, né, que represente, de fato, um setor dos trabalhadores, um setor importante, para caminhar no sentido de uma candidatura e um possível governo, se assim chegar, com cunho popular, né? Você quer comentar isso aí, Renan? Brevemente, né? Só queria salientar esse aspecto que você levantou aí. Tem toda uma gama de políticos da direita que deram o golpe ontem, né? E que hoje procuram utilizar o próprio Lula, né? Do qual eles foram algozes aí, para poder, vamos dizer assim, se reciclar com a figura, usando a própria figura do Lula, né? Isso aí é muito evidente, né? São políticos odiados pelo povo, são políticos que não têm representatividade nenhuma e que procuram usar a própria imagem do Lula para poder criar aí, dar uma roupagem aí de democrata, etc. e tal. Eu acho que isso é uma primeira questão. Uma segunda é que, veja, toda uma manobra, na verdade, que pelo menos como está colocado hoje, né? Vamos ver aí até 2022, muita coisa vai acontecer, mas como está colocado hoje, é que não se trata de uma reversão com relação ao... Não é que o Rodrigo Maia deixou de ser golpista. Haja visto o seguinte, ele está indo para o partido do Kassab, pô. O partido do Kassab é o partido que está na base de sustentação do Bolsonaro, né? Quer dizer, não existe nenhuma evolução no sentido de esquerda, de nada disso. Né? Tudo uma grande farsa. Na verdade, todo esse trabalho que eles estão fazendo aí, usando a própria figura do Lula, é uma tentativa de viabilizar uma terceira via, né? Via a questão da frente ampla, né? E só reforçando, para isso eles contam, inclusive, com a complacência e o acordo de muita gente da esquerda aí que defende a própria frente ampla. Exatamente. Não tem nada de ex-golpista, né? A gente viu nas imagens aí, muito claro, quem são os parceiros do Rodrigo Maia aí, né? Desde o golpe, ele foi um deputado que votou no golpe, né? E não existe esse negócio de ex-golpista, até porque eles fazem parte da burguesia. E o papel dos trabalhadores, sem dúvida nenhuma, quem é trabalhador assalariado, que não tem acordo com os patrões, né? Você ou pressiona ou bota pressão, principalmente para existir pressão no bolso deles, ou não tem esse negócio de patrão bonzinho, que ele gosta de você, ele vai com sua cara, né? Mas é isso aí. Vamos aqui agradecer aos companheiros que estão nos assistindo, né? Pedir novamente para você curtir o link, compartilhar aí, fazer o nosso programa e a nossa COTV chegar a mais pessoas, né? A mais trabalhadores. Agradecer a companheira Isabela Mendes Bezerra, obrigado. Uma nova membro aqui do canal. Muito obrigado, companheira, seja bem-vinda. Agradecer a participação do companheiro Carlos Adusto, boa tarde, camarada. Cecília Maria, boa tarde. E é isso aí. Tem mais gente aqui, mas não comentou. Mande os seus comentários também, que toda a movimentação aqui nas redes é importante para o YouTube não esconder tanto o nosso programa, né? Porque a censura está plenamente ativa. Tocando aqui a nossa pauta, a gente tem mais uma informação do setor econômico, né? A alta dos preços dos aluguéis, né? A gente chegou aí a um índice, né? Foi medido aí pela Fundação Getúlio Vargas, divulgado nesta sexta-feira, o IGPM, né? Que é o índice referencial utilizado aí para reajustar os contratos de aluguel, né, no país, e foi calculado aí que nos últimos 12 meses, né, no último ano, teve uma alta de 37,04% no preço dos aluguéis em todo o país, né.
de uma forma geral. É a maior alta nos últimos 26 anos. Eu acho que quando a situação habitacional e do país era completamente diferente, né? Tem mais, a gente tem aqui... Bom, só isso aí já mostra, né, o tamanho da crise que a gente está vivendo, né? Essa alta de um item essencial que é a questão da moradia, né? O Brasil continua sendo um país com alto déficit habitacional, né? Eu não tenho o número exatamente como anda a questão do déficit habitacional, né? Eu acho até que deve estar impreciso também, depois do golpe. Não há interesse nenhum dos governos medir isso aí. Mas os aluguéis representam uma fatia muito pesada, né, nas famílias trabalhadoras brasileiras, né? Muita gente destacou, inclusive, que ano passado, com o primeiro auxílio emergencial aí, que era R$ 600, que era uma porcaria, né, e continuamos destacando isso, que não dava para nada, você pagava o aluguel e não sobrava mais nada, né? Em muitos lugares, muitos bairros pobres, inclusive, o aluguel é isso, é R$ 500, R$ 600, né? E o que é um absurdo, porque o salário mínimo é pouco mais de por volta de R$ 1.100, né? E representa praticamente mais da metade de um salário mínimo, que também não sustenta ninguém, né? Até por isso a gente está falando, né? Vamos levar para as ruas aí a bandeira do salário mínimo do auxílio emergencial de um salário mínimo, que começa a resolver, né? Poderia, por exemplo, resolver a questão da fome, pelo menos, né? Daria para uma família padrão, 4 pessoas, né? Casal e 2 filhos, começar a resolver a questão da alimentação. É isso aí, Renan? Eu queria fazer um breve comentário relacionando isso aí, inclusive, com uma outra matéria que está aqui na nossa pauta, mas eu acho que, como está muito extensa, não sei, eu queria até adiantar, porque está diretamente ligado a isso, né? O Banco Central acaba de divulgar aí que o endividamento das famílias atingiu seu recorde, né, histórico, né? 57,7% da massa salarial em fevereiro, ou seja, tudo aquilo de salários que a população trabalhadora recebeu aí, né, está comprometido com o endividamento. Ou seja, a população, na verdade, isso a gente tem que tratar aqui o problema do endividamento quando a gente vê o problema, isso aqui vamos dizer assim, instituições oficiais, né? Agora tem aquele endividamento que você tem com o agiota, que você tem ali até mesmo com um familiar, que você pega um dinheiro emprestado, isso e aquilo. Então, enfim, essa situação, né, é muito grave, né? Se a gente for considerar isso aí, né, e são dados também oficiais, né, que eu vi essa matéria, eu não sei se são 4 salários em média, né? 4 salários dos trabalhadores, 4 meses de salários corresponde, em média, ao que o trabalhador paga a título de impostos diretos, né? Então, quer dizer, você vê que o negócio é absolutamente... É uma situação muito grave. Aí você soma isso aí, o preço dos aluguéis, você soma isso aí a inflação, né, na cesta básica, né? Você soma isso aí, sei lá, o combustível, né, o aumento, a inflação aí do combustível. Quando você vai ver, na verdade, é o seguinte, não tem salário, né? Não existe salário. A população está numa situação muitíssimo grave, né? Então, essa é a política, é uma política consciente dos golpistas aí, né, e agora do governo Bolsonaro, e do seu governo Bolsonaro nesse momento, de extrair o máximo possível da população, dos trabalhadores em geral, em favor aí dos bancos, né? Quer dizer, eles querem salvar o deles, né? Agora, obviamente, não existe contrapartida, nós não temos vacina, não tem auxílio emergencial, né? Não tem nada de nada. A população está à mercê aí, numa condição dessa de endividamento, né, de miserabilidade, como a gente está vendo no país, a população não tem nenhum tipo de contrapartida aí por parte do Estado, né? Muito pelo contrário, né? Então, eu acho que, para corroborar com essa questão que você colocou aí da inflação dos aluguéis.
Exatamente, Ana. A crise econômica e está acelerando a crise social, né, junto com a crise sanitária, com a pandemia. E é por isso, vamos dar um pulo aqui para ir para um ponto essencial, que é necessário, todos os companheiros aí que estão nos assistindo, é importante, é fundamental que toda a classe trabalhadora amanhã esteja nas ruas, né, tome as ruas, vá com toda a proteção que você julgar necessário, leve seu álcool em gel, máscara, coloque a máscara especial que você achar que é necessário, 2 máscaras. A gente recomenda que utilize os itens de proteção, mas é inevitável. Nós precisamos nos manifestar publicamente, estar em atos regulares, né? Também não é só esse dia. Essa é um primeiro passo, né? É um primeiro passo para que as manifestações se tornem regulares, constantes, permanentes, né? Como a gente está vendo aí na Colômbia, por exemplo, como a gente viu no Chile, e ainda mais, vamos dizer assim, incisivas, né? Que resulte exatamente na queda desse governo genocida e nas reivindicações dos trabalhadores, como a gente tem colocado aí. Vou pedir para a produção, se tiver no ponto aí, passar algumas imagens. Essa semana, o PCO, junto com os companheiros da esquerda, dos comitês de luta, todos os setores ativos aí que a gente convocou, para poder estar nas ruas. Aí a gente tem imagem aí, no começo da semana, teve os mutirões, no domingo, no final de semana, já chamando, aí fazendo a convocação. Esse panfleto aí dos comitês de luta tem lá as palavras de ordem, né? Vacina para todos, por um auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo, emprego, né? Pelo fim das privatizações e pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? Porque isso não... a fonte, no momento de toda essa mazela, essa política genocida e de destruição da economia do país é do Bolsonaro, né? Ela parte principalmente do Bolsonaro, e os outros governos, os governadores da direita aí acompanham. A gente está vendo as imagens aí, teve panfletagem nos metrôs, nas feiras, nas ruas das principais cidades. Essa aí é a imagem dos companheiros de vários comitês ontem aí na comunidade do Jacarezinho, né? O pessoal foi lá convocar o pessoal que está sem resposta até hoje aí sobre a questão da chacina, e vai continuar, né? A gente viu essa semana aí que a direção da polícia do Rio escondeu, né? Tornou como é que fala? Em segredo de justiça. Isso, em segredo de justiça, as informações, né, os dados da tal operação por 5 anos. Por quê? Por que tem que ter segredo? Né? No momento que todo o Brasil busca informações. Né? O que é que não pode ser revelado? Já que teve tanta inteligência assim feita pela Polícia Civil para fazer a operação. Né? Não eram todos bandidos que foram presos? Né? Então é isso aí. A gente vai fazer aqui a convocação. Vamos comentar um pouquinho sobre os atos, sobre tudo que a gente está chamando o pessoal aí para as ruas, não é isso aí, Renan? É isso, Eric. Eu não tenho os dados mais atualizados, né? Mas até ontem à noite, né, já tinham sido confirmados mais de 100 atos, né? A gente tem que levar em consideração pelo país, inclusive no exterior. A gente tem que levar em consideração que a expectativa inicial era que os atos fossem realizados aí nas capitais e em algumas grandes cidades, né? Mas a gente já viu que ela tomou um rumo já de grande mobilização nacional. Eu acho que um problema central que a gente vai ter a partir do dia de amanhã é justamente a questão de dar uma sequência a essa mobilização. Nós temos que... Não tem jeito, acho que esse problema... Você citou o caso aqui da Colômbia, né? Lá eles têm a palavra de ordem que a direita mata mais do que a pandemia, né? E por isso tem que ir às ruas, porque não tem jeito. Aqui é uma situação muitíssimo semelhante. Eu só acrescentaria que a direita que está no governo bolsonarista, a extrema-direita,
nós temos aí um leque, temos toda uma direita do golpe de 2016 que deve ser incluída aí nesse bojo, né? A gente tem que levar em conta, por exemplo, só para citar um dado, nós estamos aí há, sei lá, bem um mês já de CPI da Covid, e até onde eu sei, essa CPI aí não foi capaz de salvar uma única vida no Brasil. Muito pelo contrário. A cada mês aí o Ministério da Saúde aparece, eles vão e anunciam. O mês de maio vai ter aí 30 milhões de vacinas. Aí chega o final do mês de maio, teve 8 milhões a menos. Quer dizer, é sempre uma política, eles jogam para frente para dizer que a solução está aí perto, mas o que a gente vê é justamente o contrário. Cada vez a solução fica mais longe, o povo está morrendo, as ameaças são muito grandes, e, obviamente, quando a gente fala da Covid, que obviamente é muitíssimo grave, mas a gente tem que lembrar que mais de 125 milhões de brasileiros estão em condição de passar fome. Quer dizer, se uma pessoa, quem está passando fome, não vai deixar de estar nas ruas para tentar, inclusive, garantir o seu sustento de seus familiares, né? Quer dizer, então, assim, tem que lutar contra esse governo genocida, sim, contra essa direita genocida, sim, né? Não temos, você vê que a todo momento eles utilizam a própria pandemia para atacar mais ainda os trabalhadores. Nós temos o caso da privatização da Eletrobras, da privatização dos Correios, o caso aí da aprovação, já está tramitando e foi aprovado aí na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal a reforma administrativa, né? Quer dizer, tudo vem no sentido de atacar ainda mais o trabalhador, sem contar, obviamente, os 150, 175 reais que eles estão dando aí para os trabalhadores, né? Quer dizer, isso não é nem uma esmola, né? O trabalhador tem que viver com R$3 por dia, não só ele, mas até mesmo sua família. Quer dizer, é um crime, né? É um crime, e um crime só pode ser combatido, nesse caso aqui, com o povo na rua. Não dá para você ficar correndo atrás do Congresso Nacional, de congressistas, porque ele só veio uma coisa, defender os interesses dos grandes, e isso não passa nunca, obviamente, está obviamente na contramão de defender os interesses da esmagadora maioria da população. Por isso, esse dia 29 é um dia de luta, é um dia de manifestação, né? É um ato que a gente tem que ir para a rua com toda a seriedade que o dia merece, né? Não é um passeio, né? Mas é um lugar onde o trabalhador vai gritar, vai colocar a sua voz a serviço da luta para derrotar os genocidas pelo fora Bolsonaro, por vacina, pela quebra da patente, com um verdadeiro auxílio emergencial, enfim, com uma pauta de reivindicações que só pode ser consequente se o povo estiver na rua. Então, que esse ato, né, esses atos aí, essa centena de atos que estão marcados aí para amanhã, seja aí a alvorada de uma nova etapa de lutas dos explorados brasileiros. Exatamente. Só destacando, você falou aí da palavra de ordem do pessoal da Colômbia, né? Que está enfrentando a polícia, a ditadura do Ivan Duque, de que a direita mata mais do que a coronavírus. E relembrar aqui a palavra de ordem que o pessoal tirou no Chile ano passado, né? Que se podemos trabalhar, também podemos protestar, né? Exatamente. E exemplificando para o pessoal, essas palavras de ordem tão precisas, né, e objetivas aparecem com o povo na rua, né? Tá aí, ó, os companheiros fazendo a convocação durante a semana, quando o povo, as faixas também, destacar, que estão sendo ainda produzidas aí em vários locais do país pelos companheiros, quando o povo está na rua, o peleguismo das direções sindicais, né? A fraqueza, a vacilação dos setores burocráticos da esquerda são superados. O povo coloca uma objetividade, né, nas pautas, né, nas palavras de ordem e nas necessidades deles próprios, né? Nada melhor do que ninguém, do que o povo para lutar pelos seus direitos e pela sua vida, né, que a gente está vivendo aqui. Bom, aí são algumas imagens de hoje, né? O pessoal fazendo a convocação aí no Rio de Janeiro, no Largo do Machado. E vamos encerrar aqui
né, fazendo a convocação para o ato de amanhã. Participe, tem no Diário da Causa Operária aí tem matérias detalhando onde vai ter atos em todos os locais. Entre lá, acesse e veja onde vai ter o ato na sua cidade. E pedir para os companheiros aqui ficarem na COTV. Agora vem o programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, com o companheiro Eduardo Vasco. Às 19 horas tem aí o Cineclube Luiz Munhel. E às 20h30 o resumo do dia. Amanhã, antes da análise tradicional análise política, tem a estreia do programa Esquenta da Análise Política, que vai, inclusive, mostrar a movimentação dos atos, como aqui em Salvador, que já vai ser pela manhã, às 10 horas, e a análise política da semana, às 11h30. É isso aí, companheiros. Obrigado, Renan. Obrigado aos companheiros que assistiram. Até mais.